Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Vamos para mais um jogo narrado aqui no Café com One Piece. Estamos hoje na Cripta Arcana, o circuito Liga One Piece. E se estamos na Cripta Arcana, não se esqueça do nosso cupom Café com PC se você for comprar alguma coisa lá no site da Cripta, que está aí na descrição para vocês. Além disso, tem o nosso Playmatch de um ano de canal, também está na descrição, e nosso sorteio mensal. Se você for membro apoiador do canal, você já faz parte do nosso sorteio mensal, que tá no banner do nosso canal. A premiação desse mês está bem legal, e também lá no nosso Instagram. Então vamos para o game aqui na Cripta. Começando aqui com a explicação dos líderes, vamos ter do nosso lado direito aqui o bicho jogando de Blackbeard. E do nosso lado esquerdo vai estar o Dan jogando de Koala. Como é que funcionam os líderes? A Koala é um líder de 4 vidas, amarelo e preto, com 2 habilidades, que eu também aprendi recentemente. Basicamente, quando você tem 2 personagens de custo 8 ou mais na sua mesa e bate no líder do seu oponente, você pode comprar uma carta. E a segunda habilidade da Koala, que uma vez por turno, quando o seu oponente descer ou um 2 por 1, né, fazer um personagem que puxa outro, ou jogar um personagem de 8 de custo ou mais na mesa, o oponente tem que comprar uma das suas vidas para fazer isso. Já o Black Teach já é um líder velho aí pra gente, né, lá da OP9, que basicamente, quando você descarta uma carta da sua mão, você desliga os on-plays do seu oponente e, por padrão, você não tem on-play. E vamos para o game. Vamos ver como que vai ser essa partida aqui, né? Acelerar um pouco a velocidade. É a primeira mão dos 2 jogadores aqui. Então, você pode escolher ficar com essa mão, fazer o Mulligan, que a gente vê aqui o Dan já fazendo o Mulligan, né, da sua primeira mão. Vamos ver se o bicho vai manter a sua primeira mão. Não sei se ele vai manter. Ele tem um Searcher, tem algumas cartas boas. Tem o Blackbeard 7 ali, que é uma carta interessante, né, que é um removal pro deck do Teach. E vai manter a primeira mão e o Dan vai fazer o seu Mulligan aqui. Vamos ver o que ele vai comprar, né, na segunda mão aqui. Agora ele vai ser obrigado a ficar, né? Já coloca as suas 5 cartas na mão, 4 vidas ali, né, da sua Koala. Cumprimento para iniciar. Quem começou foi o bicho, desceu ali um Lafitte, passa o turno, o Dan para 2 dons, vamos ver se ele tem alguma jogada para 2 dons, gasta um dom, é um Searcher, né, basicamente, você olha 3 ali do topo, pega um, o resto vai pro trash, acha um Dragon ali, custo 8, muito forte, bem interessante, o resto vai pro trash ali, que é o Kuma Counter, volta pro bicho aqui com 3 dons, já vem usando seu Lafitte, né, vira um dos dons para usar o Lafitte, acha ali um Stage que já é jogado em campo, descartando um dos seus Teach ali da mão para olhar 3 do topo, e encontra um Kuzan que vai para sua mão, e agora vem 6 na vida do Dan, que já toma esse primeiro dano. Passa o turno para o Dan com 4 dons, compra sua carta ali, né? Vamos ver o que ele tem de jogada ali, né? Se vai vir alguma coisa diferente, ou se vai para o padrãozinho simplesmente bater 5 vida e desenvolver um personagem. Vai vir 5 no Lafitte para remover aquela opção de busca do bicho todo turno. Entra um Morley em campo que tem mais 4 de custo, então é uma carta bem chata de ser removida, né? E passa o turno pro bicho, que vai para os seus 6 dons aqui. Já vem descartando uma carta com o seu Stage. Olha 3, pega um Stronger, que vai para sua mão. Vem 5 na vida. Usa aqui o Dan para se defender. Um Kuma, que dá um K-Counter. Entra na mesa um Vanagor. E passa o turno bicho para o Dan, que vai para 7 dons. E vamos ver como que vai ser a jogada de 7 dons do Dan. Desce um Kuma, como não desabilitou o on-play o bicho aqui, o Kuma pode entrar ganhando uma vida, né? Já entra ali, ganha mais 2 de custo, volta aquela vida ali pro Dan, vem 5 na vida, e como ele tem 2 personagens de 8 de custo ou mais agora, o Dan dá um draw, né? Compra uma das suas cartas ali e vem agora mais 5 na vida. E agora o bicho se defende com um Vanagor ali, né? Você pode descartar, pra você que não conhece, One Piece é novo no jogo, as cartas tem do lado dela uma escritinha que é Counter ali. Esse Counter serve para você se defender também. Então cartas na mão podem ser usadas como defesa, né? Pro bicho, já vem usando o seu Stage, compra um Dock Kill descartando aquele Kuzan que ele comprou lá no início. E pra... quantos dons? Ele tá 7 dons, né? 7 dons. Acho que o Dan está na par e o bicho tá na ímpar. Vem 8 no Morley, limpando uma das suas cartas. Ali, limpando um ataque do Dan. Vamos ver se o bicho vai ir para uma linha de desenvolver Burges, né? E montar o ataque com eles e tentar ganhar no campo. Ou
se ele vai para uma outra linha, né? Então ele já descarta uma carta ali, ativando a habilidade do seu líder. Agora o Dan não tem um play nesse turno, que seria o turno de 8 dons, agora dele, que seria o turno do Dragon. Mas esse Dragon não entra com tanto poder aí, né? Se vier o Dragon, né? Ou ele pode fazer simplesmente 2 cartas em campo. Vamos ver como que vai ser essa gameplay aqui. Dan tá pensando, já separa os seus dons ali, né? Liga um dom no seu líder, vem 6 na vida, agora 7 na vida do bicho. Toma esse dano, gasta ali 5 dons para descer um Carazo em campo. E esse Carazo simplesmente, ele ganha mais 3 de custo, se não me engano. Então ele também é um 8 em campo, né? O Dan não usa a habilidade do líder batendo no outro líder justamente porque não tem 2 personagens de 8 de custo em campo. Mas o Carazo agora é um personagem de 8 de custo. Passando pro bicho, usa o seu stage, acha um Kuzan descartando um Black Vortex. O Burst já tá mais 2 de dano, né? Pra cada 4 cartas no Trash, o Burst ganha mais 1 de ataque, né? Então, como tem 8 cartas no Trash, o Burst está pra 8. Vai vir 6... Não, primeiro veio menos 3 no Vanagor. Menos 3 dando Rest no Vanagor para dar menos 3 no Kuma, né? Descendo o Kuma para 3. Veio 5 na vida. O Dan triga um Black Vortex pro bicho não poder usar a habilidade do seu líder, né? E agora vem aqui o Removal, né? Do Barba Negra, removendo ali o Kuma que estava em campo. Porém, com isso, né? No 1 KO, o Dan ganha uma vida com o seu Kuma ali, né? E entrou na mesa um Caribou. Eu acho que voltou a jogada aqui, porque... só voltaram a jogada, né? Às vezes acontece. Estamos no semanal, esse tipo de jogadas acontecem, né? No semanal um clima mais amigável. Como não foi usar a habilidade do líder porque tomou uma Black Vortex aqui o bicho, o Dan usa ali 2 koalas já recuperando a sua mão, né? Conseguindo achar algumas coisas. Inclusive o Dan tá com uma lista bem interessante ali, né? Tá com umas cartinhas ali, ó. Tá com Liberation ali. E agora sim ele pode vir com um Dragon, usando a habilidade do Dragon, né? Vai pagar 8, vai voltar 3 cartas revolucionando para o fundo do deck. Fazendo isso, ele pode jogar uma carta de 6 de custo em campo, que pode ser uma Robin, né? Que a Robin é bem interessante, que ela vai ter um play, se o bicho tiver mais de 5 cartas na mão, vai descartar 2 ali da mão. Mas o Dan prefere ir para a linha do Kuma, que vai descartar uma carta só, vai curar mais uma vida e um atacante de 7.000 em campo. Também é uma opção bem interessante, né? Descarta ali um Lindbergh, o Kuma ganha mais 2 de custo, e agora ele tem 2 personagens de 8 de custo na mesa, vem 5 na vida, vai dar um draw com a habilidade do seu líder. O bicho segura esse dano, né? Dá um TK counter ali para ele, não sei se o Dan vai atacar com o Carazo, vem esse ataque do Carazo. E o bicho também se defende usando um Caribou ali e um K-Counter, né? E passando o turno para o bicho, vamos ver como que vai ser a jogada dele. Lembrando que agora a gente já está com 10 dons, as jogadas começam a ficar mais pensadas. Como o Dan desenvolveu vários personagens em campo, o jogo fica muito mais complicado aqui pro bicho, né? Então, acho que só estão desenvolvendo ali como que funciona o nosso Marshall de Teach. Vai descartar uma com a habilidade do seu stage, compra um Stronger, que é um 2K Counter, e tem a habilidade do Stronger também, que dá menos 2, quando ele é trashado ali, entra em campo e tracha, ele dá menos 2 em alguém. Vem 5 dons para jogar um Kuzan em campo, e já usa a habilidade do Kuzan, que você pode comprar uma carta do topo do seu deck e descer uma carta ali em campo, né? E o bicho compra uma vida porque ele fez um 2/1. Ele jogou um personagem que puxou outro, né? Agora vai vir menos 6 no Dragon e virando o Marshall de Teach, menos 3. Quer dizer, virando o Marshall de Teach, ele pode matar um personagem de custo 3. Entra mais um Kuzan em campo, que vai entrar mais um Sanho Wolf. E agora, como a habilidade da Koala já foi usada, não pode comprar mais uma vida, né? E o Burgess virou ali com a habilidade do líder agora, né? O Burgess virou um 8.000 de ataque, vai vir 8.000 provavelmente no board aqui do Dan, né? Vamos ver. E o Dan defende o seu board, vem mais 5 na vida, toma esse dano, trigou uma Baby 5 que compra 2 ali do topo do seu deck.
Passa o turno para o Dan. Comprou uma Stance, porém, como não tem um play, que o bicho desativou o on play dele. Vamos ver como que vai ser a jogada. Já vem um donzinho para usar o seu Searcher, né? Pega um Carazo, que é uma carta interessantíssima ali pro Dan, né? Vamos ver como ele vai desenvolver o board. Tem ainda 9 dons para trás para desenvolver alguma coisa ali, né? O bicho conseguiu montar um board bem interessante também. Tá com redutores, tá com o Teach, que pode ser uma carta que vai dar KO ali sempre em um por turno. Vem 7 na vida, como ele tem 2 personagens agora de 8 de custo, que são os 2 Carazos ali, né? O Dan dá um draw, o bicho toma esse dano, descendo somente para uma vida. O Dan ainda tá com suas 4 vidas, né? Agora vai vir mais 8 na vida do bicho. Oito na vida, agora o bicho tem que pensar, né? Porque se ele zerar a sua vida agora, pode ser problemático. E não sei se ele tem counter, né? Ele tá com 2 1k counter ali, né? Então, vai ter que tomar esse dano ou bloquear. As duas opções que ele tem agora. Acho que só está calculando, né? Se ele bloquear agora, quanto que vai vir de dano no próximo ataque, né? E agora vem no board, o Dan batendo 6 em 6. Poderia ter ido pra vida também, aqui o dano não teria problema. Eu acho que foi no board esse dano, mas não sei. Tá bem complicado aqui pro bicho reverter esse jogo, né? Você vê que o Dan conseguiu ali, com as suas sempre 8 vidas ali, conseguiu 4 vidas, conseguiu comprar muito superior ali o bicho durante o jogo. E aquele Black Vortex, que não deixou o Teach desativar a habilidade dele, acabou virando o jogo, né? Porque foi um turno que o Dan conseguiu fazer muita coisa, né? Que foi aquele Dragon com o Kuma. E aquilo deve ter acabado virando o jogo ali pro lado da Koala, né? Passa pro bicho com 10 dons. Se o bicho descer aquele Blackbeard com custo 10, vai ter que comprar sua última vida. Eu acho que não é interessante. Então ele vai tentar fazer um cálculo ali para remover o máximo de personagem do campo possível e tentar ali fazer alguma coisa, né? Vem ali, primeiro, um Tempest Kick dando menos 3 para aquele Kuma. Dando menos 3 no Kuma já pode virar o seu Teach ali, remover o Kuma, né? Se quiser. Vamos ver que linha o bicho vai tomar. Vem 10 no Carazo, batendo 10 em 6. Então teria que ser 2 2K counter ali no mínimo e mais uma carta. Então seriam 3 cartas da mão do Dan se ele quiser defender aquele Carazo. Mas não sei como que o bicho vai sair dessa situação aqui, né? Se existe como reverter esse jogo, né? Acaba que Koala é uma boa opção aí pra jogar contra o Barba Negra, né? Sobra pra trás ainda 8 dons para trabalhar, né? Agora vem sim virando o seu Marshall de Teach, matando o Kuma, e com isso no OnKO o Dan ganha mais uma vida, então sobe pra 5 vidas. Não sei se foi um ataque, agora sim. 6 na vida, o Dan toma o dano. 7 na vida, o Dan toma mais um dano, descendo para 3 vidas, né? Tá com muita carta na mão, né? Triga um Liberation, que vai fazer a desativação ali do poder de um personagem, do líder, algo assim, né? Acho que sim. Então vai desativar o poder do Teach, né? Então o bicho não pode usar a habilidade do Teach agora. Então ele não pode desativar o on-play do Dan. Fazendo isso, o Dan tem opções ali, né? De simplesmente usar o seu on-play. E usando o seu on-play, ele consegue fazer o 2x1. Consegue fazer muita coisa ali, né? Contando que ele tem um Dragon na mão e agora ele tem um Sabo ali também na mão, né? Que pode ser um removal bem interessante. Que mata um de 5 e mata um de 3 se ele quiser desenvolver o Sabo, né? Primeiro vem 6 na vida, o bicho está com 5 cartas na mão. Acho que ele tem que descartar uma. E counterar, né? Se não me engano. Me corrijam nos comentários o poder desse Carazo.
É isso mesmo, ele descarta 2 cartas justamente por causa desse dano do Karasu. Uma por causa do dano e uma por causa da habilidade do Karasu, que quando ataca, se você tiver 5 cartas na mão ou menos, você tem que descartar uma. Vem agora 7 na vida. Como o Dan não tem ali a opção de 2 cartas de custo 8 na mesa, né? Agora ele vai usar um Monkey Dragon voltando ali os revolucionários para o fundo do deck, né? 3 revolucionários, pode ser qualquer um. Fazendo isso, ele vai jogar novamente aquele Kuma em campo e vai descartar uma e curar uma vida, subindo novamente para 4 vidas. E não esqueceu daquele daninho da Koala ali, limpando o Lafitte do campo do bicho para não deixar ele conseguir desenvolver ali mais personagens, né? Muito forte a jogada do Dan aqui, e o jogo tá muito encaminhado pro lado do Dan, mesmo o bicho tentando jogar o máximo possível aqui, que novamente bateu num trigger ali de Liberation, não deixando desativar o One Play, e de novo aquele Dragon atrapalhou a vida dele, né? Complicadíssimo aqui. O Dan tem bastante carta na mão, né? Então não vai morrer. Tem muita coisa ali pra usar, muito recurso pra gastar pra não morrer. Tem muita vida ainda. Então tá tranquilo. O bicho usou o seu stage, tá olhando as 3 ali pra ver o que ele vai pegar, pra tentar achar alguma solução, mas complicado, viu? Ele não vai conseguir remover o board inteiro do Dan por causa dos custos aumentados das cartas da Koala aqui, e também não consegue, talvez, colocar defesa o suficiente para segurar esse dano do próximo turno, que o Dan vai conseguir desenvolver vários ataques ali pro lado dele, né? Até a Koala pode virar um atacante se o bicho não remover ela. Vamos ver como que vai ser. E se você está gostando do nosso canal aqui, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Veio aqui 10 no Karasu, o Dan não defendeu, veio o Dog Kill, virando o Dog Kill você pode matar a humanidade de custo 1 que mata aquela Koala. Veio um Stronger dano menos 2 no Dragon, e com a habilidade do Teach removeu, né? Deu menos 3 com o Vanagor, mas o Teach consegue remover ali o Dragon que estava em campo, então praticamente deu clear no board do Dan novamente. Ainda tem aquele Kuma, mas vamos ver como vai ser. Se aquele Kuma ainda vai ficar ali ou se vai vir para uma outra linha de jogada. O bicho pensa em descer ali o seu Kuzan. Vem agora 8 na vida, toma esse dano. Kuzan em campo e descarta uma. Sem um play pro lado do Dan, porém, sem mão pro lado do bicho. Vamos ver como que vai ser. E outra coisa, não sei se funciona a habilidade da Koala. Se ele trazer alguma coisa com o Kuzan, ele tem que comprar essa última vida aqui ou não, né? Não sei. Eu acho que o Dan não morre na volta, né? Tem uma mão bem grande ali ainda, né? Vem 6 na vida primeiramente. Toma esse dano aqui. O bicho zerou as suas vidas, agora tem o letal, né? Não tem o letal porque tem o Kuzan em campo, mas o próximo dano, né? Pode ser o letal. Vem em campo um Kuzan no lugar do outro Kuzan, né? O Dan gasta 9 dons, desce um Sabo e um Hack. O Hack é blocker e o Sabo é blocker. Esse é o Sabo blocker, se não me engano. Vem o bicho já usando o seu stage, olhando ali o top 3, né? Pode encontrar alguma coisa ali que seja Blackbeard e pegar. Tá pensando bastante, só tem mais uma carta na mão. Tem que resolver todos os problemas que o Dan trouxe aí nesse turno. Então tem muita coisa pra resolver aí. Pelo menos a única carta que o Hack não remove nenhuma carta no blocker dele, né? O Dan vai dar uma olhada no trash ali do bicho pra ver o que ele ainda tem no deck. Vai vir contando o power ali do
do Burgess, que já está batendo 11 ali em algum lugar, né? No Kuma, que novamente ganha mais uma vida ali pro Dan. Esse Kuma aí é muito forte. 6 na vida. O Dan toma esse dano, triga ali um Carazo, que é mais um personagem em campo para ser um atacante. E aqui acho que esse jogo assim encaminhou agora sim para o final. E o Dan vai levar esse primeiro game, hein? Ou será que o bicho consegue achar um letal? Não consegue, né? Porque tem 3 blockers agora em campo, né? Vem Teach limpando um dos blockers, mais 7 na vida. O Dan tem muito counter ali, se quiser defender, defende esse dano. Quebra ali o Kuzan comprando uma. E pode voltar uma carta do Trash em campo, que vai voltar o Sunhorn Wolf, que é um blocker. Para cada 4 cartas ele ganha mais um de custo. Então aquele Sunhorn Wolf é uma pedra no campo ali. Vem um Kuzan em campo. E para um Dom, mais um blocker no lugar do Vanagor. 3 blockers em campo. Descarta uma carta da mão. Passa o turno bicho aqui. E vai tentar sobreviver mais um turno. E tentar dar o letal no próximo turno, se sobreviver. Com 3 blockers, ele sobrevive. Porém, o Dan tem muita carta na mão para tomar o letal, né? Não vai tomar o letal. Dificilmente vai tomar esse letal aí na volta. Mas existe esperança. E o Burge já virou um quanto? 12 mil de ataque. E a gente vê na força da Koala aqui do Exército Revolucionário, né? Muito forte esse deck aí da Koala. Vamos ver a linha que o Dan vai fazer aqui. Porque vai vir 6 na vida. Já vai comprar uma carta. Bloqueia o primeiro dano, o bicho, porque também não tem cartas na mão, né? Não tem o que fazer. Então, sem cartas na mão, toma esse primeiro dano. Quer dizer, toma o primeiro dano não, bloqueia, né? Porque senão seria o letal. Não tem como não bloquear. O Dan tá pensando em como ele sobreviveria na volta. O bicho na volta teria 3 ataques. Ele tem que segurar 3 ataques. Basicamente, né? Acho que aqui tanto faz ele bater ou não bater, porque vai ser blockers de qualquer forma, né? As cartas que estão em campo. Eu acho que valeria a pena bater só para tirar os blockers que o bicho poderia colocar ali. O problema é que ele bloqueando com o Kuzan, ele consegue voltar o Burgess. Porém, não tem Burgess no Trash, né? Só tinha um. Eu não tô vendo Burgess no Trash ali, né? Deixa. Mais 2 blockers. Dificilmente aqui o bicho vai conseguir fazer alguma coisa nessa volta aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5 atacantes possíveis do lado do bicho. E do lado do Dan, temos o Hack, que é um blocker, uma Robin, que é um blocker, e mais 2 vidas para o letal. Então teria que passar todos os ataques. O bicho usa ali já o seu stage para comprar um Shiryu na sua mão. Já deixa aberto ali, porque tanto faz para ele. Agora ele tem que achar o letal. Vai ver os melhores números que pode bater. E correr pro abraço, né? Se der. Vem 5 na vida. Vem o blocker do Hack. E vai embora o Sunhorn Wolf, que é um personagem... o personagem estava bufado, né? Tava com muito custo, porém o Hack mata custo base 4. Então, já que ia embora aquele Sunhorn Wolf, poderia o bicho bater primeiro com o Sunhorn Wolf. Porque o Kuzan e o Burgess não morreria. E nem o Teach. Então, não sei se faria diferença nessa altura do campeonato, mas seria um ataque a mais, né? Vem
muito dano ali no Sabo. Black Vortex segura esse dano no Sabo. Agora sim, 8 mais 4, 12 naquele Sabo. Vamos ver se o Dan vai defender. Usa ali mais 4 e vai ter que usar mais uma carta para defender. Eu acho que defende. Mais 4, mais 1. Mais 2. Defendido o Sabo, né? E 10 no Sabo. Agora sim vai embora o Sabo. Deixa 2 Dom para trás. Passa o turno. Um blocker up. 2 ataques pro lado do bicho. Acho que é 7 vida. Com a Robin. E o resto na vida. Não tem muito segredo. Bloqueia e vem o resto ali, 11 vida. E finalizado o jogo, o Dan leva esse game aqui 1-0 para ele. O bicho desce ali para 0/1. E vamos seguir aqui, vai ter mais jogos aqui. Inclusive vai ter esse campeonato da minha perspectiva, que eu filmei alguns jogos do meu POV, o primeiro e o segundo game. Então fica de olho que vai sair no canal também. Para quem viu até agora, valeu! E até a próxima. E deixa o like no canal aí. Falou!